Mas aí me impressionou o nível de conscientização política e econômica, como eu comentava ainda há pouco. Estimadíssimo Rômulo, estimadíssimos camaradas aqui do Duplo Expresso, você veja, nós aqui na Revolução Brasileira, digo sempre, tem aqueles que têm carteirinha e aqueles que não têm carteirinha. E esse camarada Miller é um daqueles que não tem carteirinha, mas está na Revolução Brasileira, que é precisamente uma condição de ter consciência, né, do que está acontecendo. Tem gente que... Agora, é claro, isso aí já coloca um tema da ética, da política e da moral, né, que é o tema da praxis política. Né? O sujeito pode ter consciência e continuar sentando no conforto da poltrona, assistindo tudo, fazendo crítica à CNN e à Globo News. Quer dizer, pensa que o Duplo Expresso tem que acordar todo dia, tem que trabalhar, tem que chamar as pessoas, tem que ir lá, tem que comparecer, tem que investir 3, 4 horas conversando, tem que consultar fontes. A militância política, ela tem suas exigências, né? O Nildo, uma pessoa, agora você me lembrou, uma pessoa comentou ontem o seguinte, falando, não, agora acabou, com o Rômulo Maia saindo à rua e fazendo entrevista, ele sozinho já faz mais trabalho jornalístico do que todo o Piguinho Vermelho junto. E eu parei para pensar, você já viu algum desses sites de esquerda fazer entrevista na rua? Não, eles passam o dia esperando ver o que sai no Globo, no UOL, no Estadão, para comentar em cima. Não tem entrevista, não tem nada assim de ir fazer reportagem na rua, Nildo. Isso corresponde a um comportamento político, né? Quando as pessoas fazem isso, em geral, o que se chamamos generosamente de esquerda no Brasil faz isso, Ron, na verdade, eles adotam aquela posição que é o que eu tenho chamado de a corregedoria da República podre. Quer dizer, nós ficamos fazendo uma corregedoria. Sim. Olha, o governo deveria ter feito isso, o governo fez aquilo. Bom, mas aí quem nos pauta é o governo. Exatamente. O governo é uma parte do conflito político. Só que o que nos pauta não pode ser o governo, como quem nos pauta não pode ser a novela das 8, aqui fazendo uma homenagem ao meu camarada Felisberto Vasconcelos. A novela brasileira pauta o comportamento de uma grande parte da juventude, sobretudo de classe média. E na política, naturalmente, que esse efeito ele é muito mais nefasto, corrosivo, né, Rômulo? Porque em lugar de afirmar uma pauta, uma ética, uma política, uma moral, nós ficamos vivendo da miséria alheia. E viver da miséria alheia, naturalmente, nunca é um bom lugar. Isso nunca vai resultar em grandes coisas, né? E eu pautei esse tema precisamente à luz de um evento que ocorreu agora aí, na última semana, que foi a demissão do Moro. A demissão do Moro, por que ele é importante? Porque o Moro era considerado para amplos setores da classe média e para a Rede Globo uma espécie de reserva moral da República. Ele operava algo que política e filosoficamente é muito importante, que é a redução da política à moral. Quer dizer, quando aquele sujeito de classe média, aquele teu vizinho, aquele cara que joga bola contigo, aquele cara que você encontra no almoço da turma dos formandos de não sei quando, fala que a corrupção é o principal mal do país, ele está operando a redução da política moral. Ele está esquecendo, por exemplo, a remessa de lucros e dividendos. Ele está esquecendo, por exemplo, o pagamento de royalties, de licenças e patentes. Ele está esquecendo, por exemplo, o rombo dos juros. Ele está esquecendo tudo. Ele magnifica de tal forma que ele não é capaz de observar que todo o roubo da Petrobras, durante as gestões petistas, petucanas, não chega aos pés da operação do Banestado. Inclusive, dentro do próprio profeta do moralismo, ele não consegue ver a diferença entre 135 bilhões de reais e 19 bilhões de dólares. Ele não consegue fazer isso. Você trocou as moedas. 135, olha, que essa é a cifra mais baixa. Tem gente que fala que entre 135 e 195, dólares é o do Moro. 19 bilhões de reais é o Petrolão, né? O da Petrobras. Isso, então, isso. É pior ainda. Mas aí olha que interessante, Nildo. Você deve ter visto nessas trocas de farpas, os bolsominions descobriram Banestado, estão botando no Twitter, hashtag Banestado e tal. Acho sensacional. É só um esclarecimento. As CC5 do Banestado continuam sendo auditadas, serão publicadas assim que os grupos que estão auditando essas contas terminarem. Por quê?
Porque a maior parte dos nomes ali é de laranjas. Como fala o senador Roberto Requião, quando a gente conversa sobre isso, é o pipoqueiro da esquina que eles usaram para abrir a conta lá no Banestado e mandar. Então a gente precisa terminar de traçar o mapeamento para achar quem está por trás. Senão não tem poder de fogo. Nildorix. Veja, e esse naturalmente do Banestado é um crime tucano com a total cumplicidade petista. Porque os petistas, quando entraram no governo, a primeira coisa que deveriam ter feito era dizer: isso aqui não passa. Mas tinha isso prefeito que tinha usado, prefeito do Cinturão Vermelho. É, né? Mas é isso. Veja, então, essa coisa, ela nos coloca no seguinte fato, que tem dois comportamentos que eu queria iniciar a reflexão de hoje, Rômulo, sobre essa delicadíssima e estratégica questão. Primeiro, anunciar que, para nós, a política não pode ser reduzida à moral. Porém, a política não pode ser feita sem critério moral e sem critério ético. E que essas são coisas completamente diferentes. Então, nós temos que ter um sumo cuidado, porque na vida política brasileira, isso aparece como uma frequência tremenda, e nós precisamos tirar essa reflexão do lugar comum. É muito importante isso. Por dupla razão. Vou dar dois exemplos já agora históricos. Um recente, que é o fato de que Moro sai do governo e a popularidade do protofascista não cai, segundo as pesquisas da Folha de São Paulo. Se mantém inalterada. Por quê? Porque a redução da política moral, ela tem uma eficácia dentro de um quadro político que tem que ser analisado. Então, por exemplo, agora, o acampamento a favor do Sérgio Moro lá em Curitiba escrachou o Moro, rasgou, queimou a camiseta com o Moro, mas disse claramente: o Moro não entendeu que a luta é contra o comunismo. Você veja que na hora que a coisa aperta, a direita sabe o que fazer. Ela pode estar completamente perdida. A luta contra o comunismo quer dizer concretamente o seguinte: a preservação da sociedade de classes na configuração atual que ela tem. Porque, supostamente, para essa leitura de direita, nós tínhamos uma república adequada, um regime político bom, e entrou um vírus que contaminou a corrupção. Esse vírus começou com o petismo e com a organização criminosa encabeçada por Lula. O petismo, por sua vez, na sua pobreza ética, política e moral, em sua defesa, observe, eles diziam: o problema não começou conosco. Então veja que era uma miséria total. Até personificando, falou: não, o Marcos Valério era do PSDB, a gente só pegou pra gente. Isso. Depois ele virou alguém útil para nós, do sistema político, mas ele começou lá atrás. Então, o PT compensava a sua debacle moral, a sua debacle política completa, afirmando os crimes do como é que chamava lá de Minas, o ex-governador de Minas? Azeredo. O Azeredo, né? O petrolão tucano, como eles diziam, o escândalo tucano. Então, ambos chafurdavam na mais absoluta miséria. O Moro sai em amplos setores. É claro que o Bolsonaro teve gente que disse que não deveria, etc. Mas, fundamentalmente... Nildo, só uma pontuação relacionada ao que você já falou. Se fosse para fazer essa relativização, o correto seria fazer aquela comparação que você fez no início. Falar: vocês estão falando que a gente roubou? Isso aqui foi o troco da pinga, eu quero falar de Banestado. Aí você ia pegar, né, se fosse para partir para essa tática da relativização da comparação. Mas aí era o problema, porque pegava alguma pessoa que meteu um caixa tinha que cortar na própria aí ficava falando de mensalão mineiro, que não tem repercussão nacional, não é tão sexy, não pegou. E de fato, se fosse entrar nesse terreno do pragmatismo, nós teríamos que dizer, o que é um crime? Roubar R$10 ou 135 ou 150 bilhões? Bom, em primeiro lugar, ambos são roubo. É o que o Moro fez. O Moro disse: o Onyx Lorenzoni é um criminoso confesso de crime eleitoral, mas ele pediu desculpas públicas e toca a vida para frente. Quer dizer, o Moro é um cínico, um pequeno canalha dessa moral burguesa que nós temos que rejeitar. Então, as pessoas têm que entender, no fundo, Rômulo, algo muito importante, que é um recado do velho Marx. O Marx sempre dizia o seguinte: a moral é a impotência em ação. O que ele quer dizer? Que a redução da política moral, eu sou melhor que ele,
ele é melhor que o meu inimigo. Isso é um terreno que é da completa impotência. Chega um momento chave da política que isso cai por terra. De outro lado, tem um outro... Eu quero fazer um resgate histórico aqui para os expressionautas, que era o fato de que, na sua origem, o PT alimentou durante vários anos, eu era militante do partido nessa época, quero dizer para o expressionauta aqui que fui fundador do partido aqui no Estado, sou a ficha, se não estou equivocado, era a ficha 113, que é uma ironia, inclusive, porque 113 depois foi a tendência que o Lula encabeçava contra nós, os radicais de esquerda. Bom, nós éramos acusados de ser a UDN de macacão. O que era a UDN? A UDN era um partido aqui no Brasil, né, que acabou em 1964, que era a UDN, o PSD e o PTB, eram os grandes partidos que foram o epílogo daquele período que terminou em 64, quando a Revolução Brasileira estava em enorme avanço, em que o povo brasileiro tinha adquirido um grau de consciência sobre os problemas nacionais, os problemas da Revolução, de maneira estratégica. E a UDN sempre atacava o governo, os governos nacional reformistas, quer dizer, o governo de Getúlio, o governo de João Goulart, como um governo que estava num mar de lama. Quer dizer, eles priorizavam no discurso político o tema da corrupção. Quando o PT emergiu, se vocês observarem os discursos do Lula, vão no YouTube, tá repleto deles. O Lula dizia claramente o seguinte: esse discurso que a direita levanta hoje era sem tirar nem pôr, inclusive há frases literais, que são as mesmas empinadas por Lula. Quer dizer, rico tem que ir para a cadeia, a justiça tem que funcionar para todos, a corrupção é um problema sério do país. Na sua origem, o PT tinha uma base operária, a esquerda que vinha do exílio, da derrota militar da guerrilha, etc. Mas o componente dominante era dado em larga medida também, veja, por isso que alguns chamavam os nossos críticos de a UDN de macacão, quer dizer, era a velha UDN, só que agora... Expressão cunhada pelo Brizola, alguém caro a gente aqui. O Brizola, sim, claro, porque o Brizola sabia, ele tinha amargado 15 anos de exílio e ele foi apeado do poder junto com João Goulart, então ele sabia dessa experiência. Mas o petismo, com essa extração já deteriorada da teologia da libertação, essa coisa religiosa, os sociólogos, os pianos, aquela inteligência chamada paulista, muito retrógrada, embora sempre moderninha, o Brizola sabia o que era a memória histórica, algo que no PT somente as organizações de esquerda tinham. O novo sindicalismo não tinha, o radicalismo sindical não tinha, e a igreja tampouco trazia, porque a igreja não podia trazer toda a sua carga, eu digo a igreja católica, porque ela também se defrontaria com os seus crimes, então ela não poderia fazer isso. Mas veja, o que eu queria mencionar, para não perder o fio da meada, é que esse argumento, essa redução da política moral, ela é sempre muito perigosa e, no fundo, ela é impotente. E o fato de que, quando Bolsonaro, pelos motivos conhecidos, porque tem que proteger o seu filho, a sua clã, os seus vínculos com todos os tipos de crimes que estão ocorrendo por aí, que ontem eu ouvi, inclusive, o advogado de Bolsonaro explicando por que ele não tem envolvimento, e toda a imprensa diz que ele está ultra envolvido, que as coincidências são muito grandes, e são quase inegáveis. Quer dizer, quando apertou isso, Bolsonaro tirou Moro e a República não caiu. E todo mundo está apegado em quem? Todo mundo está apegado a Paulo Guedes. E, inclusive, a Globo que defenestra que o Moro só existe, um pé da existência do Moro, em grande medida, só existe pela articulação dele com a Rede Globo, senão ele não existiria como tal. Mas veja, quando o Bolsonaro disse agora chegou uma hora da escolha, tirou ele com a maior tranquilidade, sem tocar uma molécula nos 30%, 35%, 36% que ele tem de apoio na população. Isso mostra, para falar o seguinte, para retomar a tua observação inicial, que nós não podemos nos medir com a régua da classe dominante.
e que, portanto, a nossa política, a nossa ética e a nossa moral tem que ser outra radicalmente. Isso é um desafio tremendo e que nós não podemos espetar a direita somente pelo aspecto moral. Há uma disputa moral na sociedade, óbvio, eu não estou desconsiderando, mas há algo muito mais importante, que é a política geral. E todo mundo tem que entender isso, que a forma absolutamente tranquila, relativamente estável, que deu manchete durante 3 ou 4 dias, mas agora já se dissipou, de tirar Moro da jogada, foi uma operação relativamente simples para o próprio fascista. Porque diante do seu projeto, o invólucro moral que acompanhou seu discurso desde sempre, o discurso moralista de Moro tinha um inimigo muito bem localizado, que era o sistema político. Agora, o que a esquerda não tem essa eficácia? Porque a esquerda não ataca o sistema político, ela ataca o presidente. Não é que não ataca, Nildo, ela fica agarrada, é diferente. Isso. Entre tapas e beijos aí se levam. E esse é um problema gravíssimo, né? Então, uma grande parte da esquerda, do que a gente chama no sentido amplo da esquerda, no sentido genérico da esquerda, o PDT, o PT, a hegemonia dentro do PSOL, no meu partido, etc., eles continuam batendo nessa tecla, achando que o prédio estava quase em queda livre. Isso pode ser visto pelo fato de que os pedidos de impeachment, somente ontem eu vi até o MBL entrando com um novo pedido, e nós já tínhamos 24 pedidos de impeachment sobre decisão de Rodrigo Maia, e o protofascista não se moveu, razão pela qual o Rodrigo Maia disse, olha, nós temos que ter muito cuidado com essa matéria e em nome da pandemia não vamos mexer nisso. Não vamos mexer nisso, não porque eles não possam no parlamento tirar Bolsonaro. Eu acredito que hoje até haveria inclinação para tirar Bolsonaro e colocar Mourão, na hipótese do impeachment. Mas a grande questão é outra. A grande questão é que ele, a despeito de tudo, mantém 30%, 36% de popularidade e capacidade de mobilização. Mas, Nildo, então, se houvesse essa janela de oportunidade, a RB, dentro dos debates internos do PSOL, primeiramente, trabalharia para que houvesse uma articulação social e política pelo impeachment ali na Câmara, dentro da institucionalidade, ou acha que não é por aí? Não, nós, inclusive, na penúltima reunião do Diretório Nacional do PSOL, que deu 33-32, mas não foi a votos, o Fora Bolsonaro, nós estávamos apoiando o Fora Bolsonaro. E teve uma reunião do Diretório Nacional esse fim de semana, que eu participei. Mas o fora Bolsonaro é o genérico, é o gênero. A espécie é o impeachment. O Fora Bolsonaro seria através do impeachment? Veja, então, nesse fim de semana, essa discussão emergiu no Diretório Nacional. Eu vou gravar, inclusive, hoje, com detalhe, uma avaliação para o público, para o povo, que tem que saber o que acontece dentro do partido, como eu sempre faço. Aliás, sou o único membro do Diretório Nacional que presta os contas publicamente, fazendo uma avaliação detalhada de 20, 25, 30 minutos do que aconteceu. E claro que lá entrou em discussão o fato de que 3 parlamentares do PSOL entraram com o pedido de impeachment e racharam a bancada. Rachar a bancada do PSOL não é uma novidade, porque no pacote Moro, precisamente a bancada rachou também. Porque é uma bancada rachada, porque é um partido rachado. E porque, embora exista uma hegemonia dentro do partido, o partido não tem uma direção política, o partido é errante. O partido fica tateando a conjuntura e vivendo sob o impacto dos eventos, entre os quais essa última reunião do Diretório Nacional, ela se deu sob o impacto da demissão de Moro. Então parecia, e isso permitiu inclusive que todo o partido, na prática, já se unificasse em favor do impeachment, da destituição de Bolsonaro. Ô Nildo, então, deixa eu dar um toque aqui na galera sobre o compartilhamento. Quem estava nos ouvindo aí já viu que eu compartilhei nas redes sociais, peço que você faça o mesmo. Inclusive, eu peço que, se você está assistindo a gente em qualquer rede social que não o YouTube, você tire um minutinho para ir ao YouTube, curtir e deixar um comentário. Oi, basta um oi lá no chat ao vivo, porque o YouTube é onde a gente mais está sendo sacaneado, Nildo. Inclusive, o programa de ontem, creia você ou não, até agora, 24 horas depois, não liberaram integralidade. Para quem vê
através do desktop ou laptop, só aparece as 2 primeiras horas, desmonetizaram a gente ao vivo e tal, aquela confusão de sempre. Então, no YouTube a gente precisa reforçar o engajamento para que isso fique mais difícil. E, aparentemente, quando as pessoas aparecem na transmissão ao vivo, mesmo que elas não vejam, então só vai lá e marca o seu oi, e fala, pô, mas agora eu estou saindo para o trabalho, agora eu vou ver na hora do almoço, na janta, em parcela e tal, mas habitue-se a entre 8h30 e 11h30 entrar lá, dar o seu oi, sair, porque com o maior número de pessoas no ao vivo, a gente tem conseguido diminuir. O roubo sempre tem. Daqui a pouco eu mostro, o pessoal já faz bolão de quanto vai ser o roubo a cada dia. Eu mostro quanto foi o roubo de ontem, mas a gente está diminuindo, conseguindo diminuir um pouco. Então, depois de fazer o compartilhamento do link do YouTube em todas as redes sociais, quem estava em casa aí, ou na rua, quem sabe vendo no celular, viu eu fazendo esse compartilhamento, eu vou disparar a mensagem que vai para a sua caixa de entrada no e-mail, você que está na lista de distribuição de e-mail do Duplo Expresso, e também vai ser enviado para o Instagram, onde eu peço que você vai me seguir, @RomulusMaia. E todas as plataformas em que a gente está presente, o link está aí na descrição do programa, onde quer que você esteja assistindo. E dividindo a tela aqui comigo com o Nildo está justamente a janelinha do Telegram, onde a gente tem um canal de distribuição, que é o primeiro local para onde vai todo o conteúdo do Duplo Expresso, seja live, como é que a gente está fazendo nesse momento, sejam os artigos que a gente vem publicando aí, importantes. Ontem, olha, uma atualização sobre a questão na América Latina, feita pelo Alejandro Acosta. Então, se você quer ficar ligado em todo o conteúdo do Duplo Expresso, o melhor local é o canal no Telegram, cujo link é o primeiro que aparece aí na descrição do programa. Nildo Rix. Bem, então, o PSOL agora parece que se unifica e existe uma iniciativa de vários partidos aí, Rede, PSOL, Rede, PDT, PT, etc., para fazer um pedido unificado. Incrível que a parte majoritária do nosso partido, na verdade, não entrava com o pedido de impeachment porque estava esperando uma decisão do PT, o que mostra que o PSOL, sobre essa condução, é de fato um puxadinho do PT, uma catástrofe. Porque veja que a PEC 10, que também foi mencionada na última reunião, ela contou com o voto, na votação do dia 17 de abril, de 6 senadores do PT. Humberto Costa, todos eles votaram na comissão do Senado, que agora voltou para a Câmara, ia ser analisado ontem, ou vai ser hoje, os senadores do PT votaram. Aquela que o Gilberto Bercovitch contou para gente que foi apelidada de PEC da Faria Lima? Exatamente, a PEC 10, exatamente. Olha só, então, aquela dos derivativos e tal, olha isso, só. Tudo isso. Nossa, eu não tinha acompanhado essa votação. Os 6 senadores do PT votaram a favor, Nildo? Votaram favorável, votaram sim na versão que vai agora para... Que situação, hein, meu amigo, minha amiga filiado ao PT, ou simpatizante do partido que está nos assistindo, que situação, hein? Mas veja, ele é um problema da moral e da política também. Porque, na verdade, eles operaram, a justificativa desses senadores é que existe ali, no interior daquela gigantesca guerra de classes contra o povo, que é a PEC 10, que não por acaso eles chamam orwellianamente de uma PEC da guerra, né? E é uma guerra contra nós. Existem algumas medidas de redução de danos, mas elas são redução de danos para 2 meses, e a PEC vai funcionar para sempre contra todos nós. De tal maneira que, em nome de um moralismo pequeno burguês, ou em nome de uma coisa ainda mais medíocre, que é a defesa de seus mandatos, as figuras do PT, muitas figuras do PDT, e inclusive figuras do PSOL, que votam favorável a algumas medidas, apresentando inclusive como conquistas sociais o fato de que os R$600 começaram com 200, ou o fato de que os R$600 serão dados para as mulheres que são a cabeça da família, e etc, eles mostram o casulo da moral pequeno-burguesa, que finalmente fracassa, porque a PEC 10 no seu conjunto, o pacote Moro no seu conjunto, ele é letal contra o povo, ele é letal contra as maiorias, e ele produz efeitos permanentes, e enquanto as migalhas morais que a classe dominante admite, elas são de efeito de curto prazo, elas duram 3 ou no máximo 4 meses. Veja que essa política, em nome de uma moral cuja orientação é reduzir os danos, ela é nefasta e envolve um problema de estratégia política, certamente, Romulo,
mas envolve também uma grande dose de pobreza moral. Quer dizer, que os comunistas, nós, os revolucionários, nós não podemos namorar nem 5 minutos com o moralismo burguês, e menos ainda, com o moralismo pequeno burguês. E também aí tem um outro diagnóstico muito importante nesse tema da política, da moral. É que a reprovação moral de Bolsonaro, ela não nos leva a lugar nenhum. Se a moral é a impotência em ação, como anunciou mais de uma vez Marx, adjetivar o Bolsonaro como um louco, como um insensível, como um ladrão, como um bandido, como um genocida, etc., ainda que possa ser necessário e um recurso discursivo, ela não pode ser aquilo que orienta a nossa política. Porque a política ela pode ser apresentada como a luta entre o bem e o mal, mas ela tem que ser, inclusive a luta entre o bem e o mal, circunstanciada em condições concretas. Bolsonaro tem apoio de uma parte da sociedade, primeiro porque ele representa essa coesão burguesa de todos os capitais que estão centrados, fechados com ele e com Paulo Guedes, mas também porque uma massa considerável da população brasileira, do povo trabalhador, inclusive, está contra o sistema e não encontra na esquerda o seu tradutor e encontra no proto-fascista aquele que bate no sistema. No dia da demissão do Moro, o Bolsonaro foi absolutamente claro. Ele chegou a dizer, não importa que não pronunciasse com o acento British, mas ele disse, eu estou lutando contra o establishment. Ele disse muito claramente, eu sou o homem que estou lutando contra essa ordem. Qual é essa ordem? Dos juízes que ganham milhões por ano, dos juízes que vendem sentenças, dos políticos que roubam, dos governadores que não cumprem a palavra. Eu estou aqui numa luta titânica. A lógica do discurso do Moro não foi só proteção do filho, do ponto de vista... Do Moro não, do moral, Bolsonaro. Do Bolsonaro. A lógica do Bolsonaro foi precisamente dizer, eu estou aqui em luta contra o sistema. E é o sistema, efetivamente, que está podre, e com ele a podridão segue. Mas ele se apresenta como tal. O Moro, em última instância, no seu pronunciamento patético, o que ele disse? Ele disse, olha, o Bolsonaro está traindo os postulados morais. Então, o Moro funcionou como aquela máxima, que é, salve-se os princípios, ainda que o mundo afunde. E Bolsonaro operou na lógica oposta. Ele disse, não, vamos salvar o mundo, ainda que eu tenha que jogar fora os princípios. E a população, a grande massa dos trabalhadores submetida a um processo de alienação, toma o postulado de Moro como irreal e toma o postulado de Bolsonaro como algo pragmático, aceitável, que entra num critério da filosofia, que é o critério da factibilidade. Nesse momento, aquele moralista que apoiou Bolsonaro por Moro, ele diz, olha, o presidente está certo, o Moro está querendo uma coisa que não é factível. Então tem que ser aos poucos para destruir essa máquina petucana, essa máquina da esquerda, essa máquina dos comunistas, infestar o Brasil e que corromperam o Estado. O Moro não vai conseguir fazer tudo de uma cajadada só. O Moro vai ter que fazer aos poucos. Mas como o Moro não quer fazer, o Bolsonaro está atuando. Bolsonaro vai fazer aos poucos. E por isso o discurso de Bolsonaro, ele ganha maioria. E por isso até aquele pequeno burguês que tinha a pressa do Moro, ou flertava com a ideologia moralista de Moro, ele acabou cedendo e dizendo, eu fico com o Bolsonaro. E por isso que o prestígio do Bolsonaro saiu inabalável diante daquele bloco, daquela massa de gente que o colocou, a votação que ele teve no primeiro turno. Ele mantém a votação do primeiro turno. Os índices de aprovação do proto-fascista indicam que aquela massa que ele teve no primeiro turno, ele mantém. E indica que o resto ele ganha no confronto do bem contra o mal. Então, no dia 1º de maio agora, já vai ter um ato de 1º de maio, eletrônico, virtual, naturalmente, em que vão aparecer Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rodrigo Maia, todos juntos. E o Bolsonaro vai dizer, ali está a incorporação do demônio, ali está o mal.
ali está aquilo que eu tenho que mudar, tudo, tá ok? Ele vai dizer isso. Esse é o ponto. Então o Bolsonaro, que é um protofascista, ele está esperando que se configure na oposição dele os políticos vulgares. Quem? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Rodrigo Maia e tutti quanti que vai entrar agora. Mas é uma maravilha para ele, Milton. É claro, vai colocar para ele o seguinte: a velha república quer voltar e eu quero produzir um novo sistema político. Portanto, do ponto de vista moral, ele vai continuar na operação de reduzir a política moral, mas no invólucro político. Ele está com forças. Quais as forças? Todas as forças do capital. O capital comercial, o capital industrial, o capital agrário, o capital bancário, continuam fechadíssimos com a estratégia econômica deles. Bom, tem um inconveniente para a classe dominante. A classe dominante gostaria de alguém mais insípido. A classe dominante gostaria de alguém, por exemplo, como o Rodrigo Maia. Alguém mais pragmático, alguém também vinculado ao sistema bancário, também vinculado à coesão burguesa, tanto quanto Fernando Henrique Cardoso e tanto quanto Lula. Mas esse Fernando Henrique Cardoso está retirado da política, Lula foi retirado da política e Rodrigo Maia está nadando de braçada. Mas ele vai ter que ralar duro para ocupar um espaço na qual ele arrasta atrás de si também um passivo muito grande. Ele é parte constitutiva do sistema político podre, da qual Bolsonaro também é. Mas só que Rodrigo Maia é o porta-voz de todos os interesses consolidados do centrão, dos partidos vulgares, dos juízes pusilânimes, da mídia canalha. Ele representa isso. E Bolsonaro continua se afiançando moralmente contra os poderes estabelecidos. Essa é uma operação muito importante que o Expresso Nauta tem que observar. Quer dizer, o Bolsonaro, toda a linha dele é aparecer como um candidato e agora como um presidente antissistêmico, que é a despeito da facada, que é a despeito da calúnia, que é a despeito da Rede Globo, que é a despeito dos poderes satânicos que nós não conseguimos nem enxergar. Ele se mantém fiel ao seu povo, ele fala com os seus apoiadores, ele tem o seu acampamento de Curitiba, todos os dias lá no Planalto, aqueles 50, 60, articulado por organizações protofascistas, moralistas, etc., que vão fazer um diálogo, simular um diálogo do povo com o presidente, onde ele reafirma a sua solidão política contra todos os poderes da República podre. E a esquerda figurando como a corregedora da República apodrecida, que não merece defesa, que inclusive quem defende por um pragmatismo vil que não se assemelha com o critério da factibilidade da política. A política tem que ser factível. Agora, esse factível tem que ser entendido filosoficamente como algo situado no jogo das classes e, portanto, na dinâmica da crise. Então, quando eu digo que a Revolução Brasileira está em curso, eu estou tematizando a Revolução a partir de um conjunto de contradições e antagonismos que já não podem mais ser solucionados dentro da ordem e que a esquerda deveria estar encabeçando um movimento de ruptura com a ordem. Mas a esquerda está, curiosamente, pateticamente, catastroficamente defendendo a ordem burguesa. Nildo, até eu que sou de formação, atacando a ordem burguesa. Até eu que sou de formação social-democrata, já cheguei nessa conclusão, mas eu quero até te perguntar o seguinte, Nildo. Eu acho que eu até já sei qual a resposta você vai dar, mas assim, não é difícil, depois desse tempo, pode ser até que as pessoas tivessem demorado, mas não é difícil chegar a esse diagnóstico. Então, como explicar a nossa esquerda parlamentar tá abraçada com as instituições de 88, que já são cadáveres, naquela história do um morto muito louco, aquele filme que passava na sessão da tarde, que o pessoal ficava andando na rua abraçado no morto. Como explicar que a esquerda parlamentar continue aí com essa história, Nildo? Mas veja, Rômulo, eu vou... você faz uma questão e se coloca, até você que é um social-democrata, e nós temos aqui uma relação muito honesta nesse sentido, politicamente honesta, e quando eu entrei aqui no Duplo Expresso, a tese do Duplo Expresso era a tese que tinha um PT jurídico, da qual o Lula era uma espécie de contemporizador, o inocente, etc. E você mesmo foi... num comportamento ético, eu digo, é isso que tem que ser dito. Vai evoluindo até que você disse, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance
para salvar o presidente, para mostrar os erros do encaminhamento jurídico, para mostrar as armadilhas. Eu dei as provas irrefutáveis das falcatruas do Moro. E a grande questão é que o Lula recusou. Então, veja, qual é o passo de lucidez? Que essa lucidez que tu diz que é fácil, não é fácil. É que as pessoas têm que cortar na própria carne e dizer, olha, eu fiz tudo, isso aqui não dá mais. Eu fiz um esforço desumano. Eu entrevistei coisas, eu mandei verificar endereços, eu falei com o Tacla Duran, nós articulamos, ele está disposto a ir na Espanha, estão aqui as provas e dissemos abertamente. E o outro lado não se mexe e diz, bom, então já não é mais um problema moral, é um problema político. O ex-presidente não quer enfrentar o sistema. Agora veja, nos últimos dias, nos últimos 3 meses, Lula faz um malabarismo que é verdadeiramente é o selo de qualidade da picaretagem política. Por quê? O Lula sai da cadeia como um radical. Torna-se alguém que está circulando pelo Brasil já moderado. Aí, quando todo mundo começa a falar impeachment, ele diz que sou contra o impeachment. Depois ele adota o impeachment. E ontem, na saída do Moro, ele disse, muito cuidado com o que vocês vão fazer. Então, veja, quando tu observa isso, para aquele expressionauta que ainda coloca o Lula num espacinho do coração, veja, corte essas amarras, queime os barcos, porque nesse momento, na política, como na vida pessoal, queimar os barcos é algo decisivo, a gente cresce, tem um custo emocional, político, mas é fruto da lucidez, tem que queimar os barcos. Agora, tu não queima os barcos toda segunda-feira, que senão tu vira aquele popular porra louca, né? Não dá. É uma expressão que a gente usava no momento estudantil. Não queima o barco toda hora. Tu tem que queimar o barco dentro de uma estratégia. Então, tem gente que diz claramente, Romos, olha, o pessoal da Revolução Brasileira, o Milton tá louco. Mas quando tu vai falar com, como é o nome do suíço aí? O Miller? O Miller, o camarada Miller. Camarada da Revolução Brasileira, o que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, depois de um período de expansão, vem uma crise violenta. O que ele está dizendo? Ele está repetindo Marx, as crises cíclicas do Marx. É assim que funciona. Então, aquele sujeito que quer agora salvar o capitalismo, ele tem que entender que o capitalismo precisa queimar riqueza e, com isso, desvalorizar a força de trabalho e, com isso, criar miséria e exploração para recriar, no meio da crise, as condições de uma nova valorização do capital, que, nesse momento, é absolutamente incerta. Então, a gente não pode enfrentar a crise do capital com o moralismo. O Miller já entendeu, olha, isso aqui é um automatismo do sistema. Se esse automatismo do sistema é assim, o meu comportamento político e a minha conduta moral, ela tem que estar de acordo com esse movimento. Então, como diria o meu querido filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez, o espanhol radicado no México, cujo primeiro livro de ética forte aqui é o dele, que está traduzido e publicado há muitos anos. E eu tive o prazer de ser a figura que o trouxe pela primeira vez no Brasil. Hoje está quase tudo publicado, deve ter uns 8, 10 livros, um sujeito que trabalhou muito o tema da estética marxista, um filósofo de mão cheia, um filósofo maravilhoso, e os livros dele estão todos publicados aí pela Civilização Brasileira. É uma maneira que eu recomendo que vocês comprem, sobretudo esse último, Entre a Utopia e a Realidade. E eu trouxe ele aqui algumas vezes a Florianópolis, trouxe ele, na verdade, 2 ou 3 vezes, e ele debate esse tema, né, como filósofo, o tema da ética, né? Tal como ele, outros filósofos da América Latina, como Henrique Dussel, e tantos outros, que debatem o tema da ética. Então, nós temos que colocar esses temas sob circunstância, filosofia e circunstâncias. Então, o juízo moral, a orientação política, tem que ser colocado sob circunstância. E, portanto, a análise das circunstâncias, a análise da conjuntura, é que faz com que as pessoas tenham um juízo. Quer dizer, se todo aquele petista que diz que Lula foi submetido a um juízo imparcial, está mais do que comprovado. Parcial, portanto, injusto, parcial. Parcial, e que está mais do que comprovado, um juízo, portanto, injusto, onde a Polícia Federal, instrumentalizada pelo Sérgio Moro, veja, o Sérgio Moro que instrumentalizou a Polícia Federal o tempo inteiro, agora não quer que o Bolsonaro instrumentalize a Polícia Federal. Quer dizer,
Isso é uma pobreza, isso é uma vagabunda. Ai, Nildo, mas você não pode esquecer o elogio que ele fez de coração. Ali foi o único momento de sinceridade daquele discurso Sérgio Moro. O elogio que ele fez ao Cardoso e a Dilma Rousseff. Você está tocando num ponto agora sério, quer dizer, a pobreza, a miséria ética do petismo... Não, e o pior, Nildo, e o pior, aí sai aqueles satélites do PT, do Piguinho Vermelho, falando, olha aí, olha, a gente ganhou estrelinha do professor, a gente era republicano. Ai, meu Deus do céu. Veja, essa tese aí, o Moro, na verdade, navegou cinicamente num postulado petista e lulista, e é o postulado também do Zé Disseu, era do establishment petista, era daqueles que dominavam o partido, que nós daríamos um trato, diziam eles, republicano às questões. Eles começaram a uma tese que é miserável, mas que habita aqui, inclusive entre nós, aqui no Duplo Expresso, que é a ideia de que existem políticas de governo e políticas de Estado. Bom, eu tenho muito medo das políticas de Estado, porque o Estado é um Estado de classe e política de Estado é contra nós. Por isso que se eu fosse o presidente da República, eu eliminaria na raiz, pela raiz, essa ideia da autonomia da Polícia Federal. Que autonomia da Polícia Federal? A Polícia Federal não é autônoma porque os órgãos de Estado estão aqui para vigiar pelos interesses e zelar pelos interesses da classe dominante. Porque se a Polícia Federal fosse imparcial e estivesse em busca do bem comum como um valor moral fundamental, ela teria pego já os filhos do Bolsonaro, ela teria pego o próprio Bolsonaro, ela teria pego um conjunto de figuras que estão sendo poupadas, ela teria pego o Cunha, ela teria pego o Rodrigo Maia, ela teria colocado a quantidade de figuras. Eu soube aí ontem que o Jader Barbalho teve 6 ou 7 processos caducados na justiça. Como é o nome, Rômulo? Prescrição. Prescritos, porque ele já cumpriu uma certa idade. Você veja que a justiça burguesa, ela protege, até na hora da morte, ela protege os seus. Percebe como é que é? Em nome de que, claro, porque primeiro que eles colocam lá uma certa idade que a média da população brasileira mal segue. Quem consegue é a burguesia. É verdade. Esse é o ponto. Nunca tinha me ocorrido isso, é verdade, Nildo. É claro, pode pegar. Claro, a média do povo brasileiro é 78. Sim, mas nas classes populares, lá nas regiões mais arrebentadas do Brasil, etc., pode ser 51, 46. Eu nunca tinha apresentado para isso, dessa questão, né, da graça, então, da generosidade com o velho. Na verdade, tem um corte de classe, porque se a gente for pensar da massa carcerária aí de roubo e tráfico, esse pessoal morre antes dos 40, Nildo. Então, veja, quer dizer, quando o petismo diz, olha, o bandido reconheceu uma molécula de verdade no nós, isso não nos valida, isso deveria nos envergonhar, porque foi a famosa autonomia da PF concedida pelo político vulgar, que era o Lula, e a Dilma, que precisamente deram um instrumento para o Moro utilizar a seu bel prazer a Polícia Federal e mandar para a cadeia azul e anistiar outros. Então, veja... Não, inclusive, a superlotação do sistema carcerário, né, a encarceração em massa, é uma obra, infelizmente, do governo do PT, né, com aquela lei de drogas, salvo engano, 2006, impulsionada pelo Ministério da Justiça do PT e relatada na Câmara pelo Paulo Pimenta. Então, a encarceração em massa dos jovens das periferias é uma obra do PT, infelizmente. Não, sem dúvida. Como a lei antiterrorista, como o veto à auditoria da dívida, como um conjunto de crimes contra o povo brasileiro, que ficam claros, que mostra que nesse período, que sugere ser um período de lusco-fusco, tem um pessoal que gosta, para justificar a sua apatia, dizer que esse é um período de lusco-fusco. Recorre muito a uma metáfora brilhante dos cadernos do cárcere do Gramsci, em que supostamente diz, olha, nesses períodos de crise do lusco-fusco, os piores monstros emergem. Bem, não, esse não é um período de lusco-fusco, esse é um período de impotência da esquerda, mas não de lusco-fusco, está tudo muito claro. Para nós da Revolução Brasileira está tudo muito claro. Sim. Tem uma crise cíclica gigantesca que só pode, talvez, e nem por isso, pela sua natureza específica, ser comparado à crise de 30, tem um processo de concentração e centralização de capital e tem a construção de um sistema e de um regime político, um Estado policial. Mas, Nildo, eu queria agora
fazer um recurso ao Nildo, que faz análise há muito tempo. Você que vem correndo o Brasil, Angélica também, outros quadros da RB falando, tem que ter uma... Vocês chegaram nesse diagnóstico muito antes do restante. Então, como é que está o despertar sem trauma, tentando não causar um trauma no pessoal, Nildo Rix? Bom, isso me permite fazer uma reflexão em 3 níveis do que deve ser o discurso político, porque o que nós fazemos na prática é um discurso a partir de uma teoria e de uma organização política. E nós estamos organizando pessoas em torno da Revolução Brasileira, através de núcleos, de células, de partido, de sindicato, de tendência, de tudo mais. Então, o que a gente dizia? Quando a gente chegava com esse discurso, por um lado, chocava, e a consciência ingênua dizia, é muito bom, porque o Nildo, o pessoal da RB, a Angélica, eles fazem, são alertas, como no jargão miserável do petista ingênuo. Era uma espécie de provocação necessária para como o petismo é o corregedor da República Podre, nós funcionávamos mais ou menos como o espírito crítico do petismo. E eles nos confinavam aí. Gradualmente isso foi mudando. Então hoje eu escuto de muita gente, e agradeço esse teu generoso comentário, Rom, diz, olha, o diagnóstico da RB é o melhor que tem. O problema é que não tem um desdobramento tático. É preciso ter um desdobramento tático, organização. E o que nós dissemos? Nós dizemos uma coisa muito clara, é que as condições para a organização política, a emergência de uma vanguarda política que nós queremos contribuir para a sua formação e reivindicamos esse papel, ela vai pouco a pouco sendo aceitável e pouco a pouco ela vai somando gente. Mas hoje, não só a resistência, mas sobretudo a aceitação das teses da RB, ela é gigantesca, ela é muito grande, muito grande. Isso nos satisfaz porque é um trabalho coletivo de uma organização. E por último... Nildo, mas eu quero dar o meu testemunho pessoal, né? Eu, assim, sou de extração, formação social-democrata, então, assim, idealmente, eu pensaria, se, olha, fosse dado a você escolher aí, eu ia pensar, não, eu acho que até aqui, né, a gente vai tateando, fazendo tal, mas um Estado forte na economia, condutor e tal, mas, em princípio, a organização, uma burguesia nacional, mas totalmente subordinada ao interesse nacional do desenvolvimento. Mas até eu, que assim, idealmente, eu vejo que a gente pode até brigar depois, Nildo, depois que a gente chegar ao poder, pode brigar qual é a organização a partir dali, na orientação econômica e tal. Agora, que a hora de ruptura, até um social-democrata mais institucionalista de formação jurídica, gastou toda a sua vida estudando lei, pacto, não tem mais, Nildo Rix. Eu acho que essa é uma conclusão elementar, difícil de tomar, não pensa. Você falava aí de queimar caravela, eu tive que queimar os canudos tudo, Nildo. Eu sei, precisa... Mas veja como esse lugar, que aparentemente ele produz um desconforto, queimar os barcos, ele é também o que permite vida longa, é ele que permite, chamemos assim, uma vida após a antiga vida, uma vida aqui mesmo. Eu acho que isso é um passo extraordinário, porque é também um postulado de ordem moral e ética. Quando você não acredita mais em alguma coisa, ou quando a dúvida já te assalta na madrugada, que você não pode mais conviver e que teu discurso político está atravessado por contradições, que o inimigo te derruba todos os dias, é preciso produzir uma ruptura, é preciso dar o passo adiante. E isso é, efetivamente, um passo moral da mais alta qualidade e ele tem que ser sustentado em cima de uma ética. E eu, inclusive, Nildo, na nossa briga que a gente vai ter depois de a gente tomar o poder, você tem um argumento contra mim fatal, que você fala, pô, mas um requisito para a situação da democracia é uma burguesia nacional, cadê? Aí eu não tenho a resposta para você, Nildo Rix. Bem, veja, primeiro você está adiantando uma briga que eu não compro, que eu já quero deixar claro aqui, porque eu nem herdo brigas passadas e tampouco alimento brigas futuras, nós temos que ver sob circunstâncias. E como tu já se converteu aqui, tu pode se converter lá dentro, quer dizer que eu não vejo que nós vamos estar juntos. Eu tinha um amigo, Raul Santos, era um chicano, né? Um chicano que nasceu nos Estados Unidos. Ele dizia para mim, Nildo, eu estou contigo até o momento histórico, depois eu estou na oposição. Eu dizia para ele, Raul, fica tranquilo, meu cara, fica tranquilo, você está preso ideologicamente por essa concepção liberal gringa, mas fica tranquilo, a revolução é um processo que é feito com a maioria do povo, a revolução
não é feito por um déspota, a revolução não é feita por um grupinho. Quem faz a revolução? O povo. Uma vanguarda política como a que nós ramificamos na RD, ela atua nesse turbilhão. Ela atua nesse turbilhão dando uma partitura, dizendo, olha, está acontecendo isso aqui, olha, está acontecendo aquilo. Por isso que eu, como todos os camaradas da RD, nunca nos tocou, eu não perdi um minuto de sono quando me chamavam de lunático, isolado, está perdido, não tem consciência do que é o processo partidário, político. Eu ficava absolutamente tranquilo, porque se a gente tem uma convicção, fruto de uma análise, uma interpretação marxista e a interpretação do capitalismo dependente periférico, veja, olha a direita. A direita queria porque queria vender a Embraer. Agora, a crise capitalista disse, não quero mais a compra da Embraer. Olha, isso aí eu estou desconfiado dessa Não, mas veja como as pessoas... Vamos comentar em detalhe com o Piero Leiner na sequência isso aí. Né? Não, tá ótimo, é isso, porque aconteceu há 2 dias. Então... Eles já falaram que os KC ninguém mexe, não. Os cargueiros lá, que o Estado brasileiro deu bilhões para desenvolver o negócio, está com uma carteira bilionária de compras. Não, isso aí fica. Então, veja, os vendilhões da pátria, os vendilhões do Estado brasileiro, agora se defrontam, que a Boeing está dizendo, não, eu não quero mais, porque o mercado mudou, a crise mudou. E a segurança jurídica? Dane-se a segurança jurídica, seu pateta idiota, que é o que tu merece. Porque não tem tal coisa de segurança jurídica. As expectativas legítimas do agente econômico têm que ser resguardadas pelo direito, pois é. Então, as pessoas têm que pensar... A boa-fé contratual, a boa-fé objetiva contratual. Olha aí a galera, a galera do direito, meus colegas, não tem nada disso não, gente. Então você veja que você numa aula de pós-graduação, na graduação, discutindo com os professores, por que o ensino no Brasil, o ensino jurídico, de economia, é longe da realidade, porque um dado como esse colocaria por terra todo o discurso da segurança jurídica. Como o desemprego em massa agora coloca por terra todo o discurso da abertura do país para o liberalismo e para o mercado, etc. Veio tudo abaixo. Ô, Nildo, eu vou fazer uma sugestão de pauta para os meus colegas do Piguinho Vermelho, que eles... vão lá repercutir essa questão da Boeing com o Haddad, porque eu não posso esquecer, lá nas vésperas da eleição em 2018, ele foi gravar um vídeo lá na porta da Embraer, né, em São José dos Campos, mas nem original nisso ele só foi depois que o Ciro Gomes foi. O Ciro Gomes foi, aí o Haddad aí pegou mal, assim, poxa, como é que o Haddad não vai? Aí ele foi depois. Aí ele foi e falou o seguinte, não, eu vou fazer tudo, se eu for eleito, tudo no meu poder, para que a Embraer não seja desnacionalizada. Mas a gente respeita os contratos aí, né? A santidade dos contratos, pacta só faltou ele botar pacta sunt servanda, né? A expressão latina, dizendo que contratos são intocáveis e tal, segurança jurídica. Assim não dá, Nildo Oryx. Pois é, veja bem, você está dando um exemplo do Haddad, que é um liberal miserável, mas que ele se apresenta como um sujeito simpático, é desses uspianos, que ele é bem representante da USP. Tem uns amigos lá na USP de esquerda, Nildo, não, é toda a USP. Enquanto os uspianos de esquerda não se rebelarem e não acusarem aquela instituição de ser um instrumento de dominação, tal como eu afirmo aqui na Federal de Santa Catarina, as universidades brasileiras são instrumentos de alienação do nosso povo, dos nossos estudantes. Então, quando o Haddad vai lá, e você está me dando aqui um exemplo magnífico, né? Só uma observação, Nildo, sobre essa questão da USP aí. Institucionalmente, eu concordo com você. Agora, sempre tem aquelas exceções digníssimas que confirmam a regra. E muitas estão aqui no programa. Por exemplo, o Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico do Largo de São Francisco. Nossa, excepcionalíssimo confirmando a regra lá no Largo de São Francisco. Temos também o próprio Piero Leiner, que vai chegar aí para conversar com a gente. Mas pergunte para eles qual é a imagem que eles têm da instituição. Eles vão dizer o que eu estou dizendo. Eles vão dizer, olha... Eu consegui lucidez a despeito da USP. Ou, inclusive, eu consegui lucidez contra a USP. Contra o ensino universitário. O ensino universitário, para incluir a minha Universidade Federal de Santa Catarina, ele é um ensino universitário alienante. Então, veja, esse caso, o que nós temos que ver é que ética e política, e moralmente, um político tem que suportar 30 minutos de solidão. Tem que suportar um inverno. Tem que suportar um inverno. Um político que não suporta um inverno é um político sem vergonha.
é um político canalha, é um político vulgar. Nildo, aí eu quero dar um testemunho pessoal também sobre isso daí. Veja. Isso era o que você está falando, é uma verdade que eu desconhecia. Eu só passei a conhecer isso depois que eu entrei por acidente nessa arena. Então, embora a minha atuação política não seja dentro de partido, né, não é uma militância partidária, mas eu comecei a ver isso. Você quer ficar autêntico mesmo, você é fiel a uma convicção, você tem que estar disposto a pagar esse preço algumas vezes. É evidente. Então, claro, agora aquele político que quer... Você veja o seguinte... Não, porque o pessoal diz isso, Nildo, que a política é o diálogo, a política é a composição. Há essa percepção. Então, todo mundo fala, não, o grande... E é verdade, em alguma medida, o grande mérito do Lula, a grande, né, ativo dele, a capacidade dele de falar com todo mundo, mas não é toda hora. Eu concordo que um político precisa ter o diálogo, né, e tal, mas não é toda hora. Então, essa vantagem de meio, ela não é finalística. A composição não é a finalidade. Ela pode ser meio para chegar, mas tem que ter uma âncora, tem que ter um objetivo estratégico. Bem, veja, isso coloca o tema dos meios e dos fins, né, que é um tema da ética, e é um tema da moral, e é um tema da política. Então, vamos pegar 2 exemplos no Brasil, que nos últimos semanas... Ô, Nildo, só para complementar, quero ouvir o seu exemplo, mas justamente quando alguém faz uma composição, faz concessões, é comum no discurso vulgar falar, fulano está sendo político. Pode ser como meio, mas não como fim, né, Nildo? Sim, veja, exatamente isso aí mostra um dos problemas gravíssimos, né? O tema da política e da moral, né? Então, quando alguém diz, olha, há poucos dias atrás, alguém disse, Nildo, não se governa sem uma frente. Eu falei, olha, o que está provado é precisamente que com uma frente não se governa. Porque todos... A Dilma, por exemplo, fez tirada uma boa essa aí, hein? Mandou bem. Isso está claro. Então, veja, vamos pegar 2 exemplos. 2 exemplos que foram 2 exemplos de derrotados no Brasil e que é o humus pela qual a Revolução Brasileira se alimenta. A despeito de suas limitações, eu estou trazendo 2 personagens históricos. Um é a figura desse baiano extraordinário que é Marighella. Marighella foi um derrotado. Ele morreu executado numa emboscada na sua relação com os frades dominicanos, em São Paulo, e cuja morte foi comemorada pelas classes dominantes. Mas é claro que ele constitui um exemplo extraordinário de luta pelo nosso povo, não é? Uma figura que vai merecer sempre ser honrado entre nós, porque ele deu uma consequência ética, moral e política, um exemplo inquebrantável de como deve ser. Eu estou falando em condições muito duras. Alguém que ficou na clandestinidade, alguém que foi deputado pelo Partido Comunista Brasileiro e rompeu com o Partidão, fazendo críticas ácidas à linha do Partidão. E aí tem uma coisa muito importante, porque o Partidão nunca apoiou a luta armada. O Marighella foi derrotado, mas do seu exemplo nasceram postulados éticos e políticos que nós não podemos renunciar. E vamos pegar um outro político com outra trajetória, que foi Leonel Brizola, que fez a campanha da legalidade, armado com uma metralhadora no ombro para enfrentar a classe dominante, que amargou 15 anos de exílio, não é um ano de Polícia Federal, 15 anos de exílio, 15 anos, e que foi amaldiçoado sempre pela Globo. O único político brasileiro que enfrentou a Globo, que tinha 2 moléculas de lucidez, entendeu? Então, o que tu diz? O que esses 2 exemplos nos dão? Que um político, para herdar a confiança gigantesca, essa força, esse motor da revolução, que é a confiança do povo brasileiro num político, esse político tem que aprender a viver na solidão. Não pode pegar a ideia de que tem que estar entre os queridinhos e, sobretudo, que tem que pisar nos tapetes vermelhos, como dizia o Brizola. Cuidado com os tapetes, cuidado, os tapetes, os palácios, esse mequetrefe, esses salamaleques da burguesia, esses coquetéis, esse negócio de ser o queridinho da mídia, esse negócio de parecer o simpático, isso é a corrosão do caráter, isso é a ausência de critérios éticos, políticos e morais indispensáveis para quem quer dirigir o nosso povo, expressar
expressar a iracúndia do nosso povo, as angústias do nosso povo. E veja como o povo, ao contrário, o povo tem uma coisa que é extraordinária, sobretudo a classe trabalhadora. Os trabalhadores têm uma paciência histórica gigantesca. A crença dos trabalhadores, ela não se dissipa no primeiro desengano, ela não se dissipa na primeira frustração. E é por isso que a classe trabalhadora no Brasil, os trabalhadores em geral, mesmo nas piores circunstâncias, mesmo na dificuldade, agora no desemprego massivo, ele continua portador de uma esperança. Uma antropologia muito rasa, que cuida aí dos carnavais, etc. Olha, como é que esse povo é alegre? Porque a alegria é um atributo humano, não significa que o trabalhador ele não desiste da vida, porque em alguma medida ele não desiste da luta, porque o seu dia a dia é uma luta tremenda. E quando eu comparo essa persistência com os políticos que fazem acordo de todo tipo, composições de todo tipo, vulgaridades de todo tipo, e que sucumbem a um vinho caro, a uma viagenzinha extraordinária, a aparecer na capa de uma revista, é gente que não merece a nossa confiança. Não são. A nossa régua moral e a nossa régua ética não podem ser os valores dominantes na sociedade burguesa, que é do êxito momentâneo, que é aquele império do efêmero, aqueles 5 minutos de fama. E se o sujeito não tiver, não dá. Você veja que, para usar o exemplo aí do Haddad e do Ciro, o Ciro tem um apego um pouquinho maior à burguesia nacional. Só que essa burguesia nacional, e eu digo aqui, o Ciro, para com essas conversas, com esses abobados como Mangabeira Unger, que é um gringo que está aqui fazendo política. Olha, só esclarecer, eu fiz um coraçãozinho, que o Nilton falou, um coraçãozinho é um comentário dele. É o contrário de um coraçãozinho para o Mangabeira Unger, que, segundo os relatos que a gente ouviu, não é uma pessoa da inteligência americana, é um recrutador da inteligência americana, é um nível ou 2 níveis acima no organograma. É um agente dessas universidades gringas que lugar melhor, Nildo Rix, para alguém que... Eu falei, olha, se não for, deveria ser. Então a CIA está perdendo tempo, porque que lugar melhor para um recrutador do que na escola de governança John Kennedy, em Harvard, onde a elite burocrática da periferia vai ser doutrinada. Por favor, né? Esse é um ponto. Agora veja, tem gente que diz, Nildo, como é que tu critica teus colegas? Isso não é um comportamento ético. Eu digo, esse é o comportamento ético. Criticar os colegas naquilo que eles são dignos de crítica, naquilo que eles merecem. Então eu digo, a Universidade Brasileira é uma peça de alienação. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo privatizem a universidade. Eu não estou dizendo destruam a universidade. Eu estou dizendo, universidade, vocês que estão na universidade, nós que estamos na universidade, temos que fazer valer a ideia, o ideal que a universidade é a casa do saber. Hoje ela não é. Ela é a casa da repetição, da alienação, do recrutamento, do vilipêndio, de tudo que vocês imaginarem. De pegar um aluno e doutriná-lo no TCC, articular com ele a entrada no mestrado, orientá-lo no doutorado e mandar um pós-doc para a escola de administração. Você esqueceu da fase da graduação em que o pessoal dá aquela bolsa de iniciação científica do CNPq para o estudante ficar fechando o livro para o orientador que vai abrir a vaga no mestrado, usar como trabalho escravo e botar lá nas suas publicações. Você esqueceu essa parte trágica. Aí. Agora, olha o que tem aí de curso 7, 6 da CAPES, que o pessoal usa trabalho escravo da graduação. Isso, para mim, é um desvio. Aí a pessoa pegar, olha, uma boa um dinheiro, recurso público, de fomentação, a iniciação científica, e usar em proveito próprio, fulaninho, vai fechar livro para mim. Para mim, isso aí é um desvio administrativo, aí, isso não é legal, enfim. Eu diria que não é um desvio administrativo, eu digo que é a mais brutal picaretagem. E nisso eu vou falar o seguinte, Nildo. Olha, eu vou dar um testemunho aqui. Eu vi isso muito onde? Na UERJ, onde eu estudei. Vi bastante pessoas lá acontecendo isso. E eu que estudei também economia na Pontifícia Universidade Católica, ou seja, o antro do neoliberalismo e do financismo,
Não acontecia isso. Assim que eu entrei, porque eu passei nos primeiros lugares, eles formaram os grupos dos melhores alunos para fazer já desde o primeiro semestre, né, um fomento, uma coisa paralela, e aí pegaram a bolsa, não era do CNPq, não era aquela PIBIC, era a bolsa PET, né, Programa Especial de Treinamento. E não era nada disso. Era os caras davam paper pra gente ler, reunião semanal. Você não vai gostar das companhias. Era Gustavo Franco, era Pedro Malan, era Ilan Goldfein e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas assim, era um trabalho acadêmico efetivamente de fomento e iniciação científica. Agora, o que eu vi na universidade pública era o pessoal desviando, usando esse recurso para trabalho escravo. Mas veja, esses teus companheiros de rota, assim, de educação, digamos, Ilan, Gustavo Franco, Pedro Malan, eles não precisam instrumentalizar o PET, porque já tem o sistema bancário. É verdade. O problema é a pobreza do professor que acha que tem o PET e administra de forma despótica. Eu tenho aqui alguns colegas que foram responsáveis pelo PET e foram magnificamente bem, grandes coordenadores do PET, assim, gente com muito compromisso. Mas eu quero dizer que a administração universitária do PET foi um horror. E os petianos também. Os petianos tinham um desvio ético e político total, porque eles se sentiam fora da vala comum dos estudantes. Porque o petiano, como ele é um programa especial de treinamento, como o próprio nome diz, como ele ganha uma bolsa, e ele pode ficar 24 horas por dia para estudar, que um aluno do noturno de economia que não pode, porque tem que trabalhar, o petiano, em lugar dele exercer as virtudes, via de regra, ele acabava tomando apreço pelo vício, pela excepcionalidade. Então ele acabava achando que ele era um escolhido de Deus. A ele foi agraciado, naturalmente pelos seus méritos individuais, porque para entrar no PET, tem uma seleção, etc. Ele achava que ele era o bom da boca, ele achava que justiça finalmente foi feita nesse universo que está caracterizado pela injustiça permanente e criminal contra os talentosos, da qual ele era um. Então, poucos têm essa consciência. É claro, veja que os temas são todos carregados de moral, mas é preciso separar, analisar o comportamento moral das circunstâncias em que ele é exercido. Então, um aluno que está começando num PET e que vê como é que joga o jogo, ele joga o jogo, mas ele não tem condições de enfrentar, eu entendo quando um aluno, numa engrenagem como essa que você menciona, Ron, ou um operário numa fábrica, que diante de uma injustiça do gerente, do capataz, do engenheiro, ou uma enfermeira num hospital diante do diretor-geral, ou uma assistente social diante da prepotência de um prefeito, etc. Esse personagem cala, ele não é um ato de covardia, ele fez uma avaliação. Mas em determinados momentos, quando há possibilidade de ruptura, ele tem que romper. Se ele não romper, ele é um cúmplice de uma ordem que supostamente o oprime. E o sujeito que é cúmplice deixa de ser um oprimido. Ele passa a ser cúmplice. Ele não pode ser um cúmplice que está oprimido. Não. Aí tem momentos em que uma certa carga moral é constitutiva da política. Isso que, de maneira vulgar, a gente chama de uma certa valentia. E que nem é uma valentia gigantesca. É uma valentia contra as nossas próprias inibições, contra os nossos próprios limites, né? E então nós temos que fazer essa régua. Também ocorre outra coisa, né, Rômulo? Muita gente que anistia os políticos, na verdade, não está anistiando o político, está anistiando e justificando seus próprios limites. E não quer dar o passo à frente, então diz, não podemos ter nada melhor do que Haddad e Lula. Lula é o horizonte possível da consciência no Brasil. Esse é só o teu limite, não é mais o limite da história, não é mais o limite. Reconhecer essa diferença específica, esse momento particular, constitui precisamente o que nós chamamos molecularmente de sabedoria política. Sabe, olha, uma forma se esgotou, agora deu, essa forma acabou. Ela é inútil? Não, ela é inclusive necessária para mostrar que ela acabou e que agora já uma nova forma está surgindo. E esse surgir novo, que é o processo da história, que é permanente, é o que precisa ser reconhecido. Quando a gente está dizendo que a Revolução Brasileira está em curso, muita gente diz, Nildo, me dá uma evidência. Eu digo, bom, a evidência mais clara
é que nós temos um proto-fascista dizendo que tem que acabar com tudo isso que está aí. O que ele está dizendo? Que a revolução apareceu na forma de uma contra-revolução. Por quê? Porque a consciência das classes subalternas, do proletariado, dos chamados partidos de esquerda, nem sequer chegou a essa condição, nem sequer analisou, nem sequer está ocupado em observar o que está acontecendo. O que a esquerda no Brasil hoje quer, na sua maioria? Ela quer um lugar dentro da República Burguesa. Ela quer tornar a República Burguesa não podre. Ela quer tornar a República Burguesa plural. Ela quer tornar a República Burguesa aceitável. Ela quer incluir aquele que ela chama de excluído. Quando todo mundo está incluído na condição ou de proprietários de meio de produção ou de proleta. Está todo mundo nessa. Já está todo mundo incluído aqui. Então, quer dizer, o comportamento ético e político ele depende dessas duas moléculas de lucidez para que entenda que a revolução aqui está em curso, porque existe um conjunto de contradições e antagonismos da sociedade que não admite mais solução dentro do atual regime político e dentro do sistema de acumulação. Ambos estão em mudança. Estão em mudança quando o rentismo tomou conta de maneira completa do desenvolvimento capitalista e cancelou a burguesia industrial praticamente como aquela fração que poderia pulsar um projeto. Não é que ela morreu, ela continua aí. Temos fábricas, estão produzindo carros, aço, laminados, agroindústria, frango, porco enlatado, exportando, salsicha, macarrão, está tudo sendo produzido, isso é indústria. Mas ela não tem mais a capacidade de organizar um projeto de nação. E, de outro lado, o regime político está esgotado e o sujeito da consciência ingênua ele diz, olha, cuidado com o fascismo. Cuidado do fascismo é sinal de que a República Burguesa acabou, que tem uma força potencial de direita. O que falta? Que a gente oponha uma força socialista, revolucionária dos trabalhadores contra esse maquinário. Isso é a Revolução Brasileira em curso. Então ela já está entre nós, ela está aqui. Nildo, eu queria destacar. Essa sua formulação é muito feliz, né? Então, o pessoal que está cético fala, não, mas não está na hora, dá um sinal de que está na hora. Aí você fala, olha, o cara que tem uma representatividade social, gostemos ou não disso, a direita teve aí pegar um bastardo para encampar o discurso da ruptura e da Revolução Brasileira. Aí o Olavo de Carvalho falou que está em curso a Revolução Brasileira. Então, e é a força, né, que chegou, tomou o poder. Você pode falar, mas não, diminuiu e tal, mas é a força majoritária que chegou ao poder e está no poder, de alguma forma, pela estrutura. Então, o discurso, tá aí. O problema é que ele foi apropriado pela direita. Eu acho que você foi muito feliz quando alguém pensa, não, mas tá na hora, Nildo. Olha, liga a televisão, o YouTube, no discurso do sujeito, o que ele fala, contra o que ele fala, e como isso cala fundo no povão. É preciso a gente também, que está muito, Nildo, em ambiente assim, mais elitizado, à esquerda, e conversar. Nildo, eu tô organizando um programa, vou até fazer spoiler, né? Eu tô tentando amanhã trazer lideranças de diversas denominações religiosas, majoritárias no Brasil. Então, um evangélico, um católico, alguém do povo de santo, aí afro-ameríndio brasileiro, esoterismo, um rabino, mas todos eles, não é para falar de teologia, é para falar, são todos eles com atuação social, para falar do impacto do coronavírus nas comunidades em que eles estão. E aí, Nildo Orix, o que eu ia falar disso, gente? Até esqueci o que eu ia falar disso, me deu um branco agora. Mas daqui a pouco eu lembro. Fala aí, Nildo Orix, daqui a pouco eu lembro. Não, você estava falando do discurso do Bolsonaro, como é que ele fala Assim. Aí, quando eu estou indo atrás, então, de um pai de santo, a pessoa que estava fazendo a ponte falou o seguinte, não, mas você tem que ver que dramático, porque até não é algo trivial achar um pai de santo com uma atuação social, então uma pessoa mais com orientação à esquerda, porque tem vários pais de santo bolsonaristas ali nos meios mais populares da Baixada Fluminense e a galera do terreiro do povo de santo bolsonarista. Então, é bom esse pessoal que fica falando, mas o Bolsonaro é uma coisa da classe média que bate panela. É também, mas vai dar uma andada no subúrbio, na periferia e tal, porque tem... E o quê? Esse pessoal quer levar bala, quer morrer, tá brutalizado? Em alguma medida, sim, se identifica com esse discurso munducão do Bolsonaro. Mas esse discurso, essa bandidagem que tá aí, o sistema e tal, isso cala fundo. E aí a gente tá deixando esse espaço pro Bolsonaro, o espaço da Revolução Brasileira. O Olavo de Carvalho falar em Revolução Brasileira, Nildo Orix. Pois é, quando na semana passada eu vi, me chegou, né, me mandaram
Olavo de Carvalho falando que Bolsonaro está encabeçando a Revolução Brasileira, aí eu disse, bom, tá bom, eu acho que isso é exatamente, isso está em disputa. Agora, o sujeito que odeia o Olavo de Carvalho, que para mim é de quinta, ele é um propagandista, ele é um agitador. O filósofo aqui, eu tenho dito, é Antônio Paim. E, a propósito da Quando você fala, só uma observação sobre isso, né? Quando você fala da burguesia brasileira, me chegou a informação de pessoas próximas aí, que foram próximos do Olavo de Carvalho, que, por exemplo, toda a manutenção material dele lá, inclusive, segundo o relato que eu recebi, a compra da casa dele na Virgínia, é a burguesia brasileira. Diz que estaria não lembro se o Lema, mas o Gerdau, a pessoa deu certeza, que era do conselhão da Dilma, entendeu? Então essa é a burguesia brasileira, Nildorix. Então, claro, então veja, quando eu vejo assim, Olavo de Carvalho, nem dou tanta importância, né? Mas aquele petista que dá, aquele da base do PSOL que dá, Olavo, olavista, quando ele diz esse Twitter, o sujeito ignora. Ele ignora, ele diz, não, mas como? Olavo de Carvalho está falando em revolução? Não, mas por quê? Porque ele é cabo eleitoral de um deputadozinho. Um deputadozinho que, nessa república apodrecida, tem mostrado, todos os deputados de esquerda, a sua impotência. Todos os deputados de esquerda. Todos eles de todos os partidos. Porque não é... A visão parlamentar de política ela é muito nociva, percebe? E mais ainda quando a história tem uma aceleração. E mais ainda quando a história tem uma aceleração na forma específica de uma crise. E mais ainda quando essa crise tem uma feição muito particular, que não se compara com 2001, com 2008. Que, em algumas características que eu teria que discutir aqui, se compara com 1929. Hoje, nos Estados Unidos, essa semana, nós vamos fechar com 30 milhões de trabalhadores buscando o seguro-desemprego. 30! Em 2008, foram 2 milhões e meio. 30! São muito mais de 10 vezes. Quer dizer, o tema da desocupação, que foi o tema de Keynes, por excelência, tema da desocupação, como é que vão enfrentar? E como é que vai enfrentar a eutanásia do rentismo? Matar os banqueiros? Quer dizer, não era nem matar, o Keynes não queria isso. Keynes queria arrumar o capitalismo. Mostra-se, nessas condições, aquela forma parlamentar de fazer política, ela não resolve. Nem para redução de danos, que é a miséria ética e política e moral mais deplorável do nosso tempo. Se resolveu, Nildo, perdão, se resolveu um dia, passou a quadra histórica. É aí que eu falo... Tem gente que vai falar, pô, mas o Nildo tá falando em revolução desde 80, quando ele estava na militância estudantil. É um relógio parado, mas se é um relógio parado, ele tá dando a hora certa agora, relógio parado dá a hora certa 2 vezes ao dia. A gente chegou nesse momento, Nildo. Se um dia deu, nos 30 gloriosos, a gente tem que olhar os condicionantes e tal, etc., que eram necessários, mas se um dia deu a resposta, não tá sendo mais possível nessa quadra histórica, não dá mais, Nildo. Vamos pegar a história de um advogado latino-americano. Um que nunca se filiou à ordem, naturalmente, um advogado muito importante chamado Fidel Castro Ruiz. O Fidel, que era um advogado, foi lá e sonhava com a Revolução, mas não só sonhava com a Revolução, trabalhava pela Revolução. E fez o assalto ao quartel de Moncada. Perdeu. O relógio da Revolução não tinha tocado no momento certo. Agora, aquilo foi inútil? Não, ele aprendeu. E lá, naquele tribunal, ele escreveu uma das peças latino-americanas da nossa política, que eu convido a todos os personagens a ler. Se chama A História Me Absolverá. Não importa os tribunais do Batista, vocês vão me condenar, não importa, a história me absolverá. Foi para a luta, etc. E, em determinado momento, se reuniram as condições históricas, latino-americanas, mundiais e cubanas, que eles fizeram essa luz, que foi 1º de janeiro de 59, quando, em Santa Clara, Che Guevara assumiu o comando e começou a Revolução Cubana. Tudo bem, mas então você, como marxista, vai me dizer que se o Fulgêncio Batista tivesse fuzilado ele, ia surgir um outro, porque era uma questão ali realmente do momento histórico? É difícil dizer isso do ponto de vista do marxismo, porque aí tem o papel do personagem. O Fidel era efetivamente um gênio da política, e tudo indica que foram as condições sociais que permitiram que uma liderança daquele tipo emergisse. Agora, sem aquela liderança, poderíamos perguntar se poderia ser viável? Eu diria,
é uma pergunta válida, porém ela tem um conteúdo escolástico, porque aquela figura só se justifica diante daquela crise, diante daquela. Teve um componente de heroísmo no Fidel, o assalto ao quartel de Moncada representa isso, uma dose de heroísmo. Foi um erro político? Não, porque ao longo da história, aquilo que parecia uma aventura, que foi um erro, que alguns pagaram com vida, Fidel perdeu ali elementos valiosos, companheiros revolucionários valiosos, mas depois foi fundamental para a aprendizagem. Como a luta, a vinda do Grama, o período lá em Veracruz, no México, o encontro com Ernesto Guevara, a morte de Camilo Cienfuegos, um conjunto de tudo. A revolução se alimenta de um conjunto de circunstâncias. A nossa função é reconhecer isso que depois, lendo um livro de história, parece tão elementar, e que a consciência nebulosa dos homens, diante dos eventos, parece ocultar, e de fato oculta. Então, por exemplo, quando o Moro caiu, eu lembro que estava dando uma entrevista para os camaradas do Faixa Livre lá no Rio de Janeiro, e o sujeito me perguntou, eu disse, olha, eu não vou dizer, porque é muito cedo, eu não sei o que vai acontecer, não sei nem se ele vai sair. Quando ele saiu e eu comecei a ver o discurso dele, eu disse assim, olha, Moro aqui entrou ministro e saiu candidato, mas é muito cedo para determinar isso, porque é o seguinte, Bolsonaro triturou Moro, triturou o Moro, e quem ficou assim com uma peninha foram aqueles que querem salvar a moral na política. O Moro não é tão ruim, veja que até na hora da queda ele reconheceu a Dilma, vejam que ele está espetando o Bolsonaro, e alguns já estão querendo o Moro na frente ampla, mas veja, o Moro é uma régua moral deplorável. Moro é eticamente e moralmente um sujeito deplorável, o que tem de pior. Mas não é só ele. Ele, os delegados da Polícia Federal, aquela canalha que operou na Lava Jato, a despeito de estar tocando num problema real, que era a corrupção do sistema político, que funcionou com o FHC, com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro. O Bolsonaro acabou de sentar com o Centrão, está fazendo as negociatas. É o regime político podre. Agora, é claro, do ponto de vista do dilmista e da lulista, ele dizer Lula e Dilma comandaram um sistema corrupto. Essa é uma verdade. E são cúmplices disso. Essa que é a questão. E dentro do sistema político, todo mundo que entrar aqui vai participar se quiser. Se quiser. Essa é a questão-chave. Se quiser restaurar as virtudes de uma república. Só que a república apodreceu. Não tem mais saída dentro da ordem. Veja, eu quero dar um exemplo histórico. Em 1954, Getúlio Vargas se suicida. O que a classe dominante queria? A classe dominante queria uma ditadura. Só se resolveu em 1964, 10 anos depois. O suicídio do Getúlio fez um bloqueio temporário das forças que queriam uma ditadura. Essa ditadura se instaurou em 64. Eu estou dizendo aqui no Duplo Expresso que nós estamos vivendo uma aceleração da história. Pode ser que a gente tenha 22? Pode ser. Pode ser que em 22 as condições sejam mais favoráveis para nós? Pode ser o contrário. Tudo indica que será o contrário. Mas a classe dominante, através do proto-fascista, está dizendo esse regime está podre e nós precisamos outro regime. É um Estado policial. Por isso que aqui no Duplo Expresso, você em particular, estava mostrando aí todos os projetos de lei necessários para criar um arcabouço jurídico. Por isso que uma quantidade... O pessoal, tem gente que só descobriu isso com o coronavírus. E agora o pessoal quer controlar? A gente está falando muito antes disso, Nildo. Isso. Então, mas veja, as pessoas, elas não querem ter uma análise rigorosa. Primeiro porque elas rejeitam o marxismo. E sem o marxismo não tem... Eu não estou apegado ao marxismo como alguém está apegado a uma figura religiosa. O marxismo é herético por natureza. E ele supõe que ele liquida as crenças do meu adversário e também as minhas próprias crenças. Porque o marxismo liquida com isso. E aí é preciso diferenciar, Nildo. Concorda com você, inclusive, o Antônio Delfim Neto, que a questão, né, do diagnóstico da prescrição. Por exemplo, eu sou cético, eu não sei se é viável, né? Olha, é isso aqui. Agora, para analisar a realidade do capitalismo, insuperável,
daquele a quem a gente não pode, de forma nenhuma, tributar um marxismo prescritivo, que é o Antônio Delfim Neto, e falou, não, é incontornável para entender o capitalismo. Então, de fato, nesse ponto, o marxismo, a gente pode discutir se a solução apontada é viável ou não. Agora, que para entender a realidade é indispensável, com certeza. Então, esse é um dado de informação. Agora, a nossa esquerda, ela é muito literária e muito religiosa e pouco marxista. Eu vejo dentro do PSOL. É verdade. E isso é absolutamente... A decadência ética, moral e política do PT, ela não ocorre porque tem uma maçã podre. Ela ocorre, entre outras coisas, porque o desprezo pela teoria, e em particular pelo marxismo, é gigantesco. Veja que tem gente aí que me acusa, assim, entre aspas, não, o Nildo é muito teórico. Não me diga, quer dizer que nós vamos fazer política como? Pegando o horóscopo, o que a gente vai ver? Vamos abrir o horóscopo? Olha, aí eu acho que é injusto totalmente, assim, sem querer, aqui a gente está desmerecendo a teoria de forma nenhuma, pelo contrário, é no link que você está falando. Mas a gente vê um esforço do Nildo que tem um cabedal de conhecimento, que lê, está sempre dando a referência, tem gente aí na tarefa, Nildo, cada vez que você fala, notando cada referência, cada livro, cada autor que você fala, mas você sempre parte da conjuntura e encaixa na conjuntura a questão teórica. Então, você tem que ser teórico se você estivesse falando só da teoria. Não, porque no volume 3 do Capital, não. Olha como você partiu do noticiário, da crônica política semana passada, para chegar a uma questão até filosófica, entendeu? Então, é totalmente descabida esse tipo de observação na sua postura, Nildo. Eu te agradeço o registro, Romulo, porque, de fato, a esquerda... Quando eu comecei, me permita um dado biográfico só para ilustrar algo que é socialmente válido. Quando eu entrei na esquerda, eu conheci um camarada do Movimento de Emancipação do Proletariado, do MEP, que tinha um apreço total pela teoria. Um amigo que já não está mais nas nossas fileiras. Eu digo aqui tranquilamente que é o Antônio Macedo, um grande amigo meu, foi no passado, a gente se afastou muito, mas eu olhava e observava o apreço dele pela teoria. E aquilo me calou fundo. Então, toda a minha militância política, ela sempre foi, e eu repito 1000 vezes, um revolucionário é amigo dos livros. A leitura permanente. Eu, quando vou até no dentista, com horário marcado, eu tenho um livro na minha mochila, porque pode ser que atrase. E como eu não vou ficar vendo televisão, e nem aquelas revistas horrorosas que estão na sala de espera, que é a Veja, essas revistas de manchete, sei lá, essas revistas aí que parecem modelos, etc., não estou preocupado com isso, eu estou sempre com livro, né? Mas não sou só amigo da literatura, sou amigo da ciência política, do marxismo, e do Lenin, e do Marx, e do Engels, e dos grandes teóricos, né? Os grandes teóricos da Rosa Luxemburgo, da tradição europeia, mas a tradição latino-americana, do marxismo de Álvaro Vieira Pinto, da heresia de Alberto Guerreiro Ramos, que produziu esse extraordinário A Redução Sociológica, que eu menciono, enfim, dos grandes, do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio, que a gente divulga aqui na Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano. Quer dizer, nós temos que estar pego. Microfone. A polêmica, Roma, a polêmica ela é importante para nós só na medida em que ela resolve problemas da política imediata. Eu não estou afim de fazer polêmicas literárias. Por quê? Não que não seja saboroso. É muito saboroso. Eu estou lendo aqui, aos poucos, um livro do Vargas Llosa, que é A Tentação do Impossível. Eu não preciso dizer quem é o Vargas Llosa, que é um escritor de direita, liberal total, que tem uma literatura, alguns livros que são extraordinários. Eu gostaria de fazer uma polêmica literária. Olha, ô Nildo, você está muito mais tolerante do que o meu sogro, por exemplo. Meu sogro é comunista, assim, da velha guarda, e ele falou o seguinte, livros que eu achei excelentes, eu gostei inclusive da mensagem, né, os livros do George Orwell, então, 1900, ainda hoje você citou, né, a história aí do nome do pessoal de uma coisa orwelliana. Então, 1984, a Revolução dos Bichos, falou, eu não leio, não li, não gostei, porque essa obra é contra-revolucionária. Na verdade, o George Orwell, eu sei que todo comunista revolucionário, onde eu estou, na minha tradição, todo mundo torce o nariz, mas tem que verificar o seguinte, George Orwell era um anarquista que foi para a Guerra Civil Espanhola e se defrontou com o stalinismo.
e com a traição da Revolução do Estado Soviético com a Revolução Espanhola. Entendeu? Nesse sentido, eu estou muito mais... George Orwell, com o seu anarquismo, estava muito mais próximo dos trotskistas do que do Partido Comunista Espanhol. E eu sei isso porque o meu amigo Adolfo Santos Vasquez, que era esse filósofo, aos 19 anos, dirigia o jornal do Partido Comunista, que emitia, o Roma, 500 mil exemplares por dia. E ele dizia, olha, eu tinha uma briga tremenda com os anarquistas, porque os anarquistas, eles são também terríveis, eles, no meio de uma guerra, eles queriam discutir absolutamente tudo, e uma guerra tem que ter comando. E é claro que aí implica, além das concepções, né, a concepção anarquista, ela tem problemas e limitações gravíssimas. Ela acredita num certo voluntarismo, mas ela é heróica também. Então, quando você vê a diferença dos 5 tomos lá do Bakunin, ele é... Está enterrado aqui em Berna. Aí. Então, é uma coisa magnífica. Só que no lado dele estava um sujeito chamado Carlos Marx, que além de uma denúncia do capitalismo, tinha uma teoria extraordinária, quer dizer, Bakunin não chega aos pés, mas estavam militando junto na Associação Internacional dos Trabalhadores. O Bakunin queria ir lá dizer, olha, vamos decretar o caráter ateu da Internacional. E o Marx olhou para ele e disse, olha, isso aqui não é uma instituição religiosa, então não vamos decretar o caráter ateu. Porque o Marx tinha já a dialética hegeliana, tudo resolvido, já tinha feito a própria dialética marxista. Então, veja que nós temos que ter um apreço pela teoria. A política não faz. Qual é o nosso drama aqui? O nosso drama é que os partidos políticos, os sindicatos e as chamadas organizações, movimentos sociais, não dão formação política. Então, os nossos militantes, a nossa indignação, ela está no invólucro da forma parlamentar de fazer política, que é miserável. O sujeito está trabalhando para um deputado, para um vereador, para um prefeito, e ele reduz o seu universo político a essa eleição. Não! A política partidária, eleitoral, ela é um fragmento de uma política que tem que estar a serviço de uma causa. Qual é a causa? A causa da Revolução Brasileira. Aquele deputado, por mais simpático que seja, por mais combativo que pareça, que não está contribuindo para a Revolução Brasileira, ele está objetivamente contribuindo com a contra-revolução. A despeito de sua vontade. A despeito de sua vontade. E não vai aqui um juízo moral rasteiro. Aquele sujeito que não dedica a sua vida para a revolução e alimenta a ilusão da visão parlamentar de política, ele está contribuindo objetivamente o desastre que está para acontecer aqui no Brasil. Nildo, essa foi uma conclusão. Nós vamos inexoravelmente sofrer, porque essa forma política apodreceu, não tem mais capacidade de autorregeneração. O sistema político não pode mais se autorregenerar. Essa é a tese fundamental da Revolução Brasileira. Não tem como, das suas entranhas apodrecidas, sair uma nova primavera da República Burguesa. Nildo, sobre essa questão que você falava da formação política, eu concordo com o que você fala. E aí você vê, por exemplo, o que a gente está tentando fazer aqui, o que você vem fazer aqui, a Angélica vem fazer aqui, os meninos aí, os júniores, entre aspas, vêm fazer aqui, o Maurício e o Daniel, tentar fazer formação. Então, por exemplo, a gente está usando as novas mídias para fazer isso. Mas aí o sistema político tenta cooptar até os novos meios. E você falou, às vezes, as pessoas com as melhores das intenções, os mais combativos, mas, enfim, já há uma promiscuidade é uma palavra pesada, mas assim, entre o universo do youtuber, influenciador de esquerda, com o estágio dos mandatos. Então você vê, às vezes, a pessoa, o influenciador digital de esquerda, nomeando pessoas em gabinetes, pode ser com as melhores intenções, mas objetivamente é até aquela liberdade que o influenciador de esquerda teria de fazer a crítica, como você falou, a ordem deixa de ser e passa a fazer apologia da pessoa, vamos dizer assim, mas que se traduz na apologia da oposição parlamentar. Então, é uma conclusão que eu cheguei também nessa caminhada aí, né, Brix? Essa é uma lição, assim, muito importante da política. Quando a gente diz que é uma lição elementar, é que ela é elementar, mas ela não é fácil de ser percebida. Quando eu digo que ela é elementar, que ela é básica, é porque ela é muito importante. E isso importante não é difícil, não é fácil de ver na política. Por isso que o José Martí, o meu blog lá, ele se chama O Real Não Se Vê, que é dado pelo José Martí, esse grande escritor cubano. O real a gente não vê, a gente vê as formas aparentes, a gente vê o fenomênico.
E isso embriaga muita gente. As pessoas pensam que estão tocando no real. Então, o sujeito que entra num mandato, entra numa tendência de um partido, ele não pode entrar ali como um subserviente. Ele tem que entrar com uma certa autonomia intelectual, ele tem que exigir dessa corrente uma autonomia intelectual e ele tem que puxar junto na direção da corrente. E para isso ele precisa ter um diagnóstico da crise. E para isso ele precisa ter formação política. Agora eu pergunto para todo expressionauta que está aqui e que milita num sindicato, num movimento popular. Aproveita que a gente está com uma audiência enorme, caminhando para 1.500 ao vivo no YouTube, centenas no Facebook. Inclusive eu quero pedir que você que está vendo nas outras plataformas, a gente transmite para 5, afinal, tire um minutinho, vá lá pro YouTube. Eu não gosto do YouTube tampouco, mas vai lá, só dá a curtida. Se você não assinou ainda o canal, assine. Deixe o seu oi no chat ao vivo e vendo mais tarde, deixe o seu oi na seção de comentários, porque isso ajuda a gente contra a sabotagem, que já já eu vou relatar. Nova sabotagem ontem que ainda não se resolveu até agora. Nildorix, para concluir. Então, veja, para concluir, o que eu quero dizer para todos aqueles que nos escutam aqui no Duplo Expresso, que acompanham esse debate, o que nós da Revolução Brasileira fizemos? Nós fizemos um intenso processo de participação política nos sindicatos, no movimento estudantil, no partido, nos movimentos populares, mas nós temos essas três áreas e, sobretudo, nós temos um trabalho intenso de formação política. Eu quero que o expressionauta que nos está assistindo, honrando aqui com a nossa audiência, que observe, pergunte-se para os seus botões, não precisa registrar, mas para os seus botões, onde é que ele tem um debate coletivo com 4 ou 5 amigos atravessados por uma leitura de um clássico do marxismo, de um clássico da literatura, que pode ser desde Os Miseráveis, de Victor Hugo, até um texto do Marx ou um texto de Rui Mauro Marini. Onde é que ele faz isso? Ele dificilmente faz isso, porque inclusive aqueles que têm um certo nível de participação política, eles se sentem num abandono teórico e num abandono político completo. Então, o que o expressionauta que está nos assistindo pensa que quando ele inclusive vem para o Duplo Expresso, porque aqui ele sai de alguma medida da solidão absoluta que ele está colocando. Nildo, só uma observação. Aconteceu algum chabu aqui que a tela ficou preta, o pessoal segue te ouvindo, mas eu estou resolvendo. Continue ouvindo a voz de Nildorix, que já já eu coloco a imagem. Fala, Nildo. Então, como diz aqui um ditado do Rio Grande Amado, enquanto tiver bambu, vai flecha. Mesmo sem imagem, eu fico aqui com o áudio. Queria tocar aqui no mais íntimo dos camaradas, de todos aqueles aqui que têm um espírito revolucionário, que querem uma mudança radical no Brasil, que acompanham o Duplo Expresso. Observem o que nós na Revolução Brasileira fazemos. Nós temos 2 critérios fundamentais, que é um critério ético e político. Um, que é que tem que ter uma praxis política vinculada a um sindicato, a um movimento estudantil, a um partido, que nós estamos no PSOL trabalhando duramente para isso. E o outro é que tem que ter um programa de pesquisa, de investigação, que você não precisa estar na universidade para fazer isso. Aliás, na universidade tem pouco disso. É você trabalhar para o programa da Revolução Brasileira. Esse é o chamado que a gente faz e a contribuição que eu faço aqui, que a Angélica, de maneira permanente, o Daniel e o Maurício, quando entram também, o que eles buscam é precisamente contribuir nessa direção. Olha, falar só sobre isso, registrar aí o feedback que eu recebi daquele bate-bola dinâmico dos dois na semana passada foi excelente. Assim, o pessoal todo falando, olha, foi demais, aquele formato e tal. Vamos manter, como falaria Michel Temer, vamos manter, tem que manter isso aí, viu, Nildorix? Pois é, camarada Romo, tem que manter isso aí. Porque na Revolução Brasileira a gente está reunindo uma vanguarda política e uma quantidade de lideranças políticas e intelectuais que nós nos orgulhamos disso que a gente fez. Consegui voltar com a sua imagem, pronto. Muito bem. E para concluir, nós não estamos dizendo que temos um monopólio disso. Lamentavelmente, nós estamos um pouco na solidão disso, porque a forma parlamentar de política ainda domina, mas ela já caiu. Ela é uma fruta que já está amadurecida e já está indo para a podridão e vai cair. Mais uma vez, é uma coisa que vocês chegaram a um diagnóstico precocemente e vocês têm que ter todo o cuidado para não traumatizar quem está chegando aos poucos. Até eu, né, no início da minha atuação, falava com parlamentar, no início parlamentar lá, Paulo Pimenta e vai te dar abuso. Olha, eu pensei nisso aqui e tal. Aí a pessoa vai vendo e tal, tem que tomar cuidado nessa hora para não traumatizar, porque vocês chegaram precocemente ao diagnóstico correto, Nildorix. Mas veja, eu sou partidário de algo fundamental. A verdade sempre é revolucionária.
Às vezes ela não é reconhecida como tal, às vezes ela parece ofensiva, às vezes ela parece arrogância, às vezes ela parece precipitação, às vezes ela parece fora do mundo real dos homens, mas ela é absolutamente necessária. E nós acreditamos nesse diagnóstico que a gente testa todos os dias, verifica na manchete do jornal, no comportamento do político, na ação das Forças Armadas, da Embaixada de Washington, no movimento das classes sociais, e estamos convencidos que a única porta de saída da crise atual é a generosa Revolução Brasileira que está em curso, e nós, com o esforço da maioria, vamos derrotar o proto-fascista, temos uma chance, vamos derrotar, eu tenho uma convicção, mas absoluta. E se não tiver essa convicção, eu digo que é uma batalha digna de jogar a nossa existência. Eu não tenho medo nenhum de jogar a minha existência nisso, como todos os camaradas da Revolução Brasileira, de jogar a nossa existência. E com isso fazer uma aposta que é de situações extremas. É essa a nossa aposta. Então, digamos, para falar a linguagem bem popular, ou matar ou morrer. É disso que a vida é feita. A vida não é feita de mais nada. E todos aqueles que estão conosco estão experimentando esse sabor maravilhoso, essa experiência extraordinária, desses dias intensos e extraordinários que nós estamos vivendo e que nós temos que apostar todas as nossas energias. Maravilha, Nildo. Esse é o diagnóstico. Eu vou terminar aqui a nossa conversa por hoje como eu abri. Esse é o diagnóstico, cruzou as fronteiras. Porque o camarada Miller, aqui em Berna, ele está convencido. Então, tá aqui a postagem que eu fiz ontem, fazendo minha reportagem de rua pela primeira vez, eu fui cobrir o desconfinamento, né? E entrevistei, né, uns jovens, mas o camarada Miller, esse aqui que está aparecendo na tela, né, que foi a ilustração que eu coloquei nesse recorte do YouTube. Então eu fui lá ver como é que está se dando o desconfinamento, então fui à universidade ver como é que estava, num salão de beleza, aí encontrei o camarada Miller na rodinha, tomando uma cervejinha com os companheiros, mas mantendo 1 metro e tal, e por fim eu concluí no supermercado. Aí tá aqui, quem não viu ainda no YouTube, esse recorte, ó, lá com a entrevista que eu fiz com ele, que eu passei aquele carão, que ele falou, não, do Brasil, mas vem cá, você é a favor ou contra o Bolsonaro? Se for a favor do Bolsonaro, eu não dou entrevista, não, né? E ele foi olhar, ele não acreditou na minha palavra, não. Ele foi olhar no celular dele se o veículo Duplo Expresso era a favor ou contra o Bolsonaro. Aí eu até perguntei pra ele, mas o que você acha do Bolsonaro? Ele falou o que ele acha do Bolsonaro. Mas olha só, Nildo, eu não sabia, né? Porque aí você vê o viés da pessoa. Eu não sabia que o camarada Miller ia fazer sucesso não só pelo diagnóstico dele, de falar, olha, o coronavírus é um catalisador, mas chegou a hora da contração cíclica do capitalismo. Não foi só isso que fez sucesso. O camarada Miller fez sucesso pela estampa. Então, várias meninas, ele vai falar, ai, mas ele é um gato e não sei o quê, qual é o Facebook dele, me passa o link. Eu não reparei nisso, porque eu até dei uns prints. Algumas deixaram no YouTube, outras me vieram me falar até em privado, no Telegram e tal. Olha, por exemplo, tá lá no YouTube, ó, Juliana Dias, suíço bonitão esse que você entrevistou, hein, Rômulo Maia? Não sei, de repente a paisagem ficou mais leve, mais descontraída. E aí outra aqui, ó, a Noah falou o seguinte, ó, gente, se na situação... Aí ela começa a falar coisa do desconfinamento, ela falou assim, ó, rapaz bonitão, hein, sem máscara, bem como seus amigos. Ela até apreciou que o rapaz estava sem máscara, mesmo que ela discordasse pela questão da precaução. Eu falei o seguinte, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu falei, olha, o cara foi super simpático, mas não é o meu tipo, não. Então, por isso que eu não percebi que haveria esse apelo. Mas eu achei interessantíssimo. Você vê que a gente tem que usar todas as armas pela revolução. Uma camarada nossa, que é a Verônica Borges, ela comentou, ó, não é o meu tipo tampouco. Eu prefiro os mais velhos, os bem mais velhos. Tipo o Nildo Oryx. Aí eu falei, então é por isso que o Nildo Oryx deixa essa camisa desabituada, mostrando o peito peludo. Tá apelando, é isso aí, vale tudo pela revolução, Nildo Oryx. Bem, diga pro... Eu tenho que rir. Olha só, diga pro camarada Miller, diga para esse galego, como a gente diz aqui no Sul, para esses caras de olhos azuis e cabelo loiro, a gente chama de galego. Eu digo para o florianopolitano chama de galego, que até um suíço compreende questões elementares da Revolução Brasileira. Com mais razão nós, que vivemos no lado escuro do azul, na periferia do sistema capitalista, a gente precisa entender precisamente o caráter global do capitalismo. Nós estamos numa crise global gigantesca, o keynesianismo bocó que anda por aí querendo salvar pobres e aumentar a demanda com consumo de quinta categoria não pode fazer isso, é incapaz, e fica apenas participando da digestão moral da pobreza.
nós temos que abrir as portas da revolução. Ela está em curso. A função nossa, de todos aqueles que temos algum compromisso com o real, é efetivamente encampar essa força extraordinária que está nascendo das entranhas do nosso povo, a despeito do caráter dominante da ideologia burguesa e da ação do protofascista. Mas cada um dos pilares que eles estão montados, antes de ser uma fortaleza, são também débeis. Não vá pensar que eles podem tudo. Eles não podem tudo. Eles têm muitos acidentes na trajetória, como foi a queda do Moro, mas eles continuam no comando das ações. O que está faltando aqui no Brasil é a ação decidida de uma vanguarda e de uma corrente política que pregue a verdade, tenha um diagnóstico da crise e tenha uma praxis política correspondente, que não é a forma parlamentar, que é a ação revolucionária. Essa ação não estou aqui para distribuir um AK-47, não é isso que está em jogo. Agora é a hora da mobilização, da consciência e da ação. Se nós vamos ter um momento militar, isso é a luta que vai dizer. Fora disso é o empenho dioturno pela Revolução Brasileira, e eu agradeço aqui mais uma jornada aqui no Duplo Expresso, mando um grande abraço a todos os expressionautas que subam no bonde alegre e vigoroso da Revolução Brasileira. Um grande abraço, até terça-feira que vem.